A graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, irmãos. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, seus filhos e todos os seus, em nome de Jesus. Eu estava observando, sabe, alguns desenhos e eu sempre já fiz vídeo sobre isso, tá? Sobre Barrabás. Quem foi Barrabás? O que ele aconteceu com ele depois que ele foi solto, né? Se, se desvencilhou de ser condenado. O que aconteceu com ele depois que ele foi solto? Se der tempo a gente conversa. Vamos falar aqui sobre o que aconteceu, por que Jesus levou a cruz de Barrabás, né? E quem era Barrabás? Primeiro eu vou contar isso, porque senão vocês não vão entender direito. Barrabás era um bandido, um, um salteador, um assassino, um cara perigosíssimo, muito vagabundo, muito, sabe, que enganava os outros, tudo. E ele era muito alto, ele tinha 1,87 m de altura. 1,87 m, quase 2 metros de altura. E Jesus tinha a nossa altura, 1,60 m, 1 metro e pouquinho, sabe? 1,70 m. 1,70 m no máximo, Jesus. Que Jesus, além de ser um judeu normal, ele era também. Judeu não é grande, judeu é baixinho. É tipo aquele povo aqui do lado aqui, como é que chama? Tem um país do lado aqui, a fronteira de. Até que passa muita droga, até que tem uma ponte. Como é que chama? A ponte da amizade. Esqueci o nome do lugar, cara. Sabe? Então o povo é tudo mais ou menos igual, entendeu? Só que Barrabás não, Barrabás tinha quase 2 metros de altura. Ou seja, a cruz que foi feita foi para Barrabás e não para Jesus. Entendeu? Então, ao soltarem Barrabás, quem sobrou a cruz foi para Jesus, a cruz de Barrabás, um monstro de uma cruz, sabe? Super grossa, porque ele era grande, pensar, pô, esse cara aguenta levar, né? Então fizeram uma cruz caprichada. E se você observar, até eu vou deixar aqui depois do vídeo, eu vou deixar aqui algumas fotos para você observar que isso é a verdade. Toda foto, toda vez que você olhar as três cruzes, a do meio sempre vai ser a maior, porque é a de Jesus, sabe? Porque do lado esquerdo dele estava Jetas, né? O outro assassino que foi morto. Então, eu tô falando aqui. Tô falando aqui. Então, do lado esquerdo dele estava Jetas, né? E do lado direito dele estava Dimas, um outro assassino. E no meio Jesus. E vocês vão observar que a cruz de Jesus sempre, em todos os desenhos, em toda figura que você vê, sempre vai ser a maior de todas. Por isso Jesus sofreu muito para levar aquela cruz, inclusive, se der tempo, vamos ver se vai ter tempo. Vai, gente, vamos conversar aqui, já vamos nessa aí. Vamos ver que abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. A partir do versículo 16 diz assim, ó, eu vou ler, vou rapidinho, depois qualquer coisa eu vou falar daquele sirineu lá que ajudou Jesus a levar a cruz também, tá? Vamos ver se vai dar tempo. E tinham, então, Mateus capítulo 27, versículo 16. Então, e tinham então um preso bem conhecido e chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram-se-lhes a Pilatos: qual quereis que vos solte? Quem você quer que a gente solte? Barrabás ou Jesus? E chamando o chamado Jesus, Jesus Cristo, né? E o capítulo 17, versículo 18 diz assim: porque sabia que por inveja os haviam entregado Jesus. Barrabás, eu contei a história dele no outro vídeo. Ele fazia parte de um partido político dos judeus, sabe? Então os judeus se reuniram, já que sabiam que na Páscoa tinha que soltar um bandido. Eles se reuniram e os judeus, para quem Jesus veio, né? Para quem ele nasceu, para salvar aquele povo, se reuniram, né? E já que Barrabás fazia parte da turma deles, o que eles fizeram? Vamos condenar Jesus, vamos soltar nosso amigo Barrabás. Foi isso que aconteceu.
que se você ver o vídeo que eu fiz já sobre Barrabás, você vai ver que a história é essa, tá? Barrabás fazia parte de um partido político dos judeus. Por isso que eles gritaram que prende Jesus, solta Barrabás. Então eles, eu estou no versículo, capítulo 27, versículo 19. Estando eles assentados no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre em questão desse justo. A mulher de Pôncio Pilatos, né, o imperador, ela chegou nele e falou para ele, falou assim: rapaz, não entra em graça com esse rapaz não, que ele é justo, hein? Jesus não mexe com Jesus não. Ela falou aqui para ele, aqui no versículo 19, ó. E estando eles assentados no tribunal, sua mulher, a mulher de Pôncio Pilatos, mandou-lhe dizer: não entre em questão quer dizer, discussão, né? Deste justo. Ó, ela sabia que ele era justo e que ele era gente boa, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão, tá vendo? Amigos de Barrabás persuadiram a multidão, fizeram a cabeça da multidão que pedisse Barrabás e que matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses quereis que vós quereis que eu solte? E eles disseram em alta voz, né? Barrabás, porque Barrabás fazia parte do partido político deles, dos judeus. Foi isso, tá? Vou ler o 22 também. E disse-lhe Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos os judeus que faziam parte da turminha de Barrabás: solte Barrabás, mate Jesus, né? Mate Jesus. Não vai dar tempo de eu contar a história de Cirineu, mas é só para você. Eu estou contando essa história aqui porque você vai observar. Entra no YouTube, dá uma olhada, põe no YouTube as 3 cruzes no alto do monte chamado Caveira. Põe lá para você ver. Você vai ver que a do meio sempre é a mais alta, é a de Jesus. Por que era mais alta? Porque Barrabás era muito grande e Jesus sofreu muito para levar essa cruz, sabe? Eu não sei se eu tenho aqui na mão, aqui, rapaz, a passagem. Eu fiz um estudo sobre Cirineu. Não sei se está aqui, deixa eu ver. Porque eu tenho um tempinho ainda, se tiver, eu vou passar para você. Marcelo, não. Toma não. Esse aqui é do ano bissexto, não também. Não está aqui. Compra dos deputados. Não, não está aqui. Eu não sei onde está. Só sei que é o seguinte, aí depois que Barrabás saiu, depois que Barrabás foi livre, ele saiu tranquilo pra rua, já foi lá, já ficou junto com aquela turma toda que disse: mata Jesus e solta Barrabás, né? Então ele já foi lá, já abraçou os amigos, não sei o que, e continuou normal por ali, ele, tá? Aí o que ele fez? Se você vê a história de Barrabás, se você, não sei se você fez o curso de teologia, mas se você vê a história de Barrabás, você vai ver que logo depois que saiu dali, ele virou um... Sabe essas pessoas que gostam de fazer turismo? Como é que chama o cara que conduz os turistas? Como é que chama mesmo? Ele se tornou uma pessoa que leva os turistas para Israel, para Jerusalém, para andar na Terra Santa, sabe? E antes disso, ele começou a trabalhar. Viram ele trabalhando, lixando pedras. Lixando pedras, aquelas pedras que eram cortadas mais ou menos quadrada,
cortavam ela, né? Algumas redondas, e ele ficava lixando para tirar as arestas delas, para deixar elas redondinhas para pôr no chão. Então ele foi como é que chama turístico? Eu esqueci o nome. Eu acho que eu ando dormindo muito. Então ele foi como guia, lembrei o nome. Guia turístico, levava as pessoas pelas ruas, né? Pelas ruas que onde tinham mais sinagogas e tudo, que era chamado lugar mais santo, né? E levava as pessoas por lá e pisava às vezes nas pedras que ele tinha lixado depois, né? Depois que ele passou por esse negócio de pedra, ele passou a ser guia turístico, sabe, Barrabás. Mas ele sentia sempre uma tremura esquisita no coração dele, sabe? Então Barrabás, sendo uma pessoa perdida, uma pessoa ruim, muito maldosa, ele teve uma morte como a de Pôncio Pilatos. Como a de Pôncio Pilatos. Sabe? Eu acredito, pelo que eu tenho lido na Bíblia, eu vou achar isso para vocês, uma hora a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Como morreu Pôncio Pilatos, sabe? Eu acredito que ele morreu comido por bichos, vivo. Gente, que Deus te abençoe, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Hoje eu tenho médico, hoje, às 4h30 da tarde, aqui em São José dos Campos, no Horto Service. E eu tenho que ir porque eu tô com meu pé meio machucado. E que, se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Eu quis falar isso, agora eu vou colocar aqui as fotos, sabe, que eu tenho, de que a cruz de Jesus era muito mais pesada. Então Jesus sofreu muito. Sofreu, mas também estava escrito que ele ia sofrer, né? Ele veio para isso, para morrer por nós, por mim e por você, sabe? Quando você diz existe diabo, é a mesma coisa de você falar assim, a morte de Jesus não valeu nada, né? Presta atenção, gente, presta atenção. Quando você diz, não, existe diabo sim, as pessoas fazendo maldade, isso é maldade do homem. Se existe diabo, Jesus ressuscitou da onde? Ele veio do inferno. E se você ler a Bíblia, você vai ver que ele arrancou todo mundo que estava no inferno. Não deixou um lá. Porque a Bíblia diz que o inferno não é para o homem. O inferno é para o demônio e seus anjos. Que é a terceira parte das estrelas que vieram junto com Lúcifer. Tá? Então tem bastante gente, tinha, né? Quando Jesus ressuscitou, ele matou o diabo e matou o pecado também, tá? Que o diabo e o pecado andava assim, ó. E o pecado gera a morte. Só que nós temos hoje, não precisa ficar indo em igreja não, tá? Nós temos hoje que falar para as pessoas que o pecado gera morte. Se você continuar do jeito que você está, você vai morrer logo. A sua vida vai ficar curta, entendeu? É isso que nós temos que fazer. Então, Jesus sofreu muito para levar aquela cruz. Tá bom? Sofreu muito. Eu vou deixar agora as fotos aqui embaixo, você vai ver. Se você estiver na minha página, você vai dar uma olhada. Eu vou colocar aqui umas 15 fotos, umas 10 fotos para você ver, que é do meio sempre é a maior. É a de Jesus que levou, a cruz de Barrabás. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus, tá? Estou esperando você. Fique com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe.